E aí, pessoal, tudo bem? Então, a saudade é tão grande que eu resolvi fazer esse vídeo para contar histórias, para conversar com vocês, porque a gente está um tempinho longe, né? Mas a saudade e a memória sempre vem. E a minha lembrança de vocês é a gente sentado na rodinha ouvindo histórias. Contando, ouvindo histórias, brincando, conversando, mas a gente já vai voltar e aí a gente vai ter muitas histórias. Eu estou aproveitando esse tempo em casa para ler muitos livros, quantos livros de história. E hoje eu separei para contar para vocês essa história, O Mistério do Coelho Pensante, da Clarice Lispector. Essa história eu li quando eu era assim, pequenininho, bem pequenininho, e eu já gostei. A Clarice Lispector, ela escreve história para gente grande e também para gente pequena. É verdade, para criança. E essa história aqui, O Mistério do Coelho Pensante, eu acho que vocês vão gostar, sabe por quê? Porque tem um mistério e a gente vai tentar descobrir esse mistério juntos, eu e vocês. Então, preparem-se. Vai começar a história. Pois olhem, vocês não podem imaginar o que aconteceu com este coelhinho. Se vocês pensam que esse coelho falava, estão enganados. Nunca disse uma palavra na vida. Se vocês pensam que ele era diferente dos outros coelhos, também não. Não era nem um pouco diferente, era igualzinho. Pois, para dizer a verdade, não passava de um coelho. Um coelho, igual a todos os outros coelhos. O máximo que se pode dizer é que se tratava de um coelho muito branco, assim, ó. Mas, por isso tudo é que ninguém nunca imaginou que ele pudesse ter algumas ideias. Veja bem, eu não disse muitas ideias, eu disse algumas ideias. Bom, pois olhem, nem de algumas ideias eu achava que ele fosse capaz. A coisa mais especial que acontecia com esse coelho era também especial para todos os outros coelhos. É que ele pensava essas algumas ideias com o nariz dele. Com o nariz? Mas como é que é pensar com o nariz? Mas gente pensa com a cabeça. Coelho pensa com o nariz? O jeito de pensar as ideias era mexendo bem depressa o nariz. E ele mexia. Vamos tentar? Que tal? Eu vou tentar, você tenta daí. Peraí. Acho melhor assim. Tanto que mexia o nariz, que o nariz dele foi ficando vermelho. O meu também tá ficando vermelho. O seu também ficou vermelho? Então, o coelho, quem olhasse podia achar que ele pensava sem parar. Mas não é verdade. Só o nariz dele é que era muito rápido. Mas a cabeça, não. A cabeça era muito devagar. E para conseguir cheirar uma só ideia, ele precisava mexer o nariz umas 15.000 vezes. Agora, experimenta vocês aí a mexer com esse nariz de vocês. Pois bem, eu acredito que vocês tenham conseguido. Um dia o nariz do Joãozinho era assim que se chamava o coelho. Eu esqueci de dizer para vocês, o nome dele era Joãozinho. Que nome engraçado para um coelho, né? Eu conheço, por exemplo, gatos que se chamam Aurora, Pretinho, né? Monet. Mas esse coelho chamado Joãozinho é interessante. Um dia o nariz do Joãozinho conseguiu farejar uma coisa tão maravilhosa que ele ficou todo bobo assim, ó, de queixo caído. Pois é, quando a gente descobre alguma coisa que a gente não sabia que podia fazer, a gente fica assim, de queixo caído, assim, ó. E vocês também ficam assim? Então mostra pra mim, façam também eu assim, ó. De queixo caído, de boca aberta. Pois é, de pura alegria, o coração do Joãozinho batia acelerado dentro do peito e o Joãozinho ficava todo contente, como se ele tivesse engolido muitas borboletas. Joãozinho até disse para si mesmo: puxa vida, eu não passo de um coelho branco, mas acabo de cheirar uma ideia tão boa que até parece ideia de menino e de menina. E ficou todo encantado. A ideia que ele tinha cheirado era tão boa quanto o cheiro de uma cenoura fresca. E olha que cheiro de cenoura fresca. E cenoura fresca é uma delícia. Eu adoro. E eu acho que vocês também gostam, né?
Joãozinho, então, começou a trabalhar nessa ideia. A ideia, e para isso ele precisou mexer tanto o nariz que dessa vez o nariz ficou mais do que vermelho. Foi ficando roxo, foi mudando de cor. Coelho tem muita dificuldade para pensar. Porque ninguém acredita que o coelho pense. E ninguém espera que ele pense. Tanto que a natureza do coelho até já se habituou a não pensar. E hoje em dia, eles todos estão conformados e felizes. A natureza deles é muito satisfeita. Contanto que sejam amados, eles não se incomodam de ser assim um pouquinho atrapalhados. Desconfio que vocês devem estar perguntando: ô Alex, o que é natureza de coelho? Natureza de coelho é o modo como o coelho é feito. Por exemplo, a natureza dele, do coelho, dá mais filhinhos que a natureza das pessoas. É por isso que ele é meio bobo para pensar, mas não é nada bobo quando se trata de ter filhinhos, né? Enquanto o papai e a mamãe têm devagar um só filho gente, 2, 3, o coelho vai tendo muitos. Natureza de coelho é também um modo que ele tem de se ajeitar na vida. Mas, como eu ia dizendo para vocês, o Joãozinho começou a trabalhar na sua ideia. E a ideia dele, a ideia dele era a seguinte: preparem-se. Fugir da gaiola todas as vezes que não houvesse comida na gaiola. Até que ele era esperto. E olhem a gaiola do Joãozinho. Vocês talvez estejam pensando, né? Decepcionados com a minha história. Vocês talvez estivessem esperando que o Joãozinho tivesse uma outra ideia. Já que vocês têm tantas ideias, vocês que são tão inteligentes e espertos e usam muito a imaginação de vocês, mas acontece que essa história é uma história real. E todo mundo sabe que essa ideia é exatamente a espécie de ideia que um coelho é capaz de cheirar, pois a natureza dele só é esperta para as coisas de que ele precisa. Então, o Joãozinho, como eu ia contando, lembrou-se de fugir todas as vezes que faltasse comida na gaiola. Mas o problema era o seguinte: agora eu vou perguntar para vocês. Como é que o Joãozinho conseguia fugir da gaiola? Então, pensem aí, 1 minuto. Já raciocinaram? Então, pois é, a gaiola, ela tinha grades muito apertadinhas, uma colada na outra. O Joãozinho era gorducho, além de branco, era bem fofinho, bem gorduchinho. É claro que não podia passar pelas grades. O único modo de se abrir a gaiola era levantando a tampa da gaiola. Acontece que a tampa da gaiola era pesada e o Joãozinho não ia conseguir jamais levantar a tampa da gaiola. Afinal de contas, ele era um coelho e os coelhos são bichinhos muito frágeis e dóceis. Aí, fiquei até cansado. Imagina o Joãozinho. Durante 2 dias, o Joãozinho ficou mexendo o nariz sem parar, milhares de vezes, para ver se conseguia cheirar uma solução para fugir daquela gaiola toda vez que faltasse comida. E a ideia finalmente veio. Dessa vez, crianças, foi uma ideia tão boa que nem mesmo vocês, que são muito inteligentes, muito espertos e têm muita imaginação, teriam pensado nessa ideia. Bom, será que vocês vão conseguir adivinhar o que aconteceu com o Joãozinho? Podem pensar, reflitam, imaginem aí. Eu vou esperar um pouquinho. A ideia foi a seguinte. Ele descobriu como sair da gaiola. E, se bem pensou, melhor fez. De repente, os donos do coelho viram o coelho na rua, na calçada, lá fora. Mas como? Perguntaram. Mamãe, olha lá o Joãozinho, o nosso coelho, ele fugiu da gaiola. A mãe ficou desesperada, levantou o cabelo e falou: Joãozinho, como é que o coelho fugiu se a gaiola ela está trancada a chave com um cadeado? E aí começaram a perguntar: será que ele abriu a gaiola? Olharam a gaiola e a gaiola estava trancada. O cadeado estava fechado. E
Nem a tampa da gaiola estava solta, nem a grade estava quebrada, até porque a grade era de ferro. Como é que esse coelho conseguiu sair dessa gaiola, gente? Olha, mas aí pegaram o Joãozinho, levaram ele para casa e colocaram ele de novo na gaiola. Dessa vez, botaram uma corrente com outro cadeado bem grande para o Joãozinho não fugir. Vocês viram bem, né? Pois é. Vocês na certa estão esperando que eu agora diga qual foi o jeito que o Joãozinho fugiu da gaiola, né? Mas espera aí. É o mistério do coelho pensante. Se é um mistério, eu também não sei. E agora? Mas a gente pode imaginar como é que o coelho fugiu da gaiola, não é verdade? Bom, se vocês também não sabem, porque como eu disse, o tampo da gaiola era pesado, a gaiola estava trancada com cadeado e com chave, fechando o cadeado. Lembre-se que o Joãozinho também era gordinho e também as grades eram apertadas, ele não tinha como passar pelas grades. Enquanto isso, vocês que têm muita imaginação e não são nem um pouco bobos, vocês vão percebendo que o coelho branco só fugia quando não tinha comida na gaiola, de modo que nunca mais esqueceram de botar comida para ele. As crianças foram lá espertamente e todo dia colocavam comida. E o Joãozinho parou de fugir da gaiola. Parou? Não, não. A vida desse coelho branco passou a ser muito boa. Comida não faltava na sua gaiola. Mas acontece que o Joãozinho, tendo fugido algumas vezes, ele gostou da ideia e resolveu fugir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 1000 vezes. Meu Deus! Mas ele fugiu tanto assim da gaiola? Fugiu por quê? Porque tomou gosto. Era muito bom ir para a rua brincar. Era muito bom ficar lá na rua. É claro que o coração do Joãozinho batia feito louco quando ele fugia. Mas faz parte de ser coelho ter o coração muito assustado. Assim como faz parte da natureza do coelho farejar ideias com o nariz. Pouco a pouco, a vida do Joãozinho passou a ser a seguinte: comia bem e depois, se mandava para a rua, fugia. E sempre com o coração acelerado. Um programa ótimo. Ele fugia sem as crianças perceberem e depois as crianças iam lá, faziam um cerco, prendiam o Joãozinho e botavam ele de volta para a gaiola. E não entendiam como é que o coelho fugia. Se a gaiola estava cercada com uma corrente, com um cadeado, trancada com chave. O tampo era pesado, como eu já contei antes, e o Joãozinho era gorducho e não conseguiria passar por entre as grades. Agora me digam, vocês já sabem qual foi o mistério, como é que esse coelho fugiu da gaiola? Porque eu não posso contar. Eu até sei. Mas eu também demorei muito para tentar descobrir isso. Então eu quero que vocês usem a imaginação de vocês e me digam, como é que este coelho branco fugiu da gaiola? Pois então, gente, por falar nisso, eu quero lembrar vocês que o mundo cheira muito mais para um coelho do que para nós. O nariz de coelho vale muito mais para ele do que o nariz da gente vale para a gente. Você não reparou que o nariz do coelho parece estar sempre recebendo e mandando mensagens urgentes? É porque ele compreende as coisas com o nariz. Isso não quer dizer que a natureza do coelho seja melhor do que a nossa. Cada natureza tem as suas vantagens. E eu vou dizer que o mundo é muito bem feito. E assim, quando se tem natureza de coelho, a melhor coisa do mundo é ser coelho. Mas quando se tem natureza de gente, não se quer outra vida. Bom, vocês acham, crianças, que os donos do Joãozinho ficaram zangados com ele? Zangaram sim, claro. Mas zangavam como pai e mãe zangam com a gente, né? Eles zangam, mas não deixam de gostar. Aquele coelho, então, nem se precisava ser parente para gostar dele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Joãozinho tinha cara de bobo, mas ele era lindo, branquinho, lindão. Dava até vontade de apertar ele um pouco. Não demais, porque Joãozinho ficava logo espantado. Coelho é igual passarinho. Se assusta com carinho forte demais. Ele fica sem saber se é por amor ou se é por raiva. A gente tem que ir devagar para ele se acostumando, até que ele ganha confiança e... Pois é,
que vocês acham que o Joãozinho fazia quando ele fugia da gaiola, hein? Pensa aí. Às vezes eu penso que fugia para ver a namorada dele, uma coelha muito linda que ficava passeando ali pelo jardim. Ai, a namorada do coelho era muito enjoada e muito caprichosa. E vivia dizendo pro Joãozinho assim: ah, se você não vier me ver, eu te esqueço, Joãozinho. Pois é, era mentira, porque ela adorava ele. Mas com esse truque a coelha ia arrumando um jeitinho para encontrar o seu namorado, o coelho Joãozinho. Acho também que o Joãozinho fugia porque cada vez mais ele tinha muitos filhinhos. E ele gostava de ir lá para ver, fazer carinho nos filhinhos. E os filhinhos eram todos gorduchinhos, branquinhos e fofinhos, com vontade de apertar cada um deles. Olha, gente, se para as pessoas é bom gostar de coelho, imagine então como deve ser ótimo gostar de coelho quando se é pai ou mãe de coelho. Aí nem se fala. Olha quantos coelhinhos que o Joãozinho teve. Bom, eu só sei que é o seguinte: às vezes também o Joãozinho fugia só para ficar olhando as coisas. Já que ninguém levava ele para passear, nessa hora é que ele virava mesmo um coelho pensante e ficava pensando. Nessa hora, ele foi olhando as coisas que seu nariz adivinhou. Por exemplo, ele começou a perceber que a Terra era redonda. Só há dois modos de descobrir que a Terra é redonda: ou estudando os livros ou sendo muito feliz. Coelho feliz sabe um bocado de coisas. Outra coisa que o nariz do Joãozinho descobriu é que as nuvens se mexem devagar. Ó. E às vezes elas formam coelhões no céu, de tão branquinhas que elas são. Nas suas fugidas também, ele descobriu que há coisas boas de cheirar, mas que tem umas coisas que dá para cheirar e que não são para comer. E foi aí que ele descobriu que gostar é quase tão bom quanto comer. Bom, crianças, mas eu continuo a perguntar o seguinte: vocês já descobriram como é que esse coelho branco saía de dentro das grades? E aí? Estou esperando. Gente, essa é a verdadeira história de um mistério. É uma história tão misteriosa que até hoje eu não encontrei uma só criança que me desse uma resposta boa. É verdade que nem eu, que estou contando essa história, conheço a resposta. Conheço mais ou menos, acho que é, mas pode não ser. Então, o que eu posso garantir para vocês é que eu não estou mentindo. O Joãozinho fugia mesmo, e fugia da gaiola. Da gaiola trancada, com grades pequenas, com tampo pesado e presa com cadeado e chave. Uau! Bom, vocês me pediram para descobrir o mistério da fuga do coelho, não é verdade? Eu tenho tentado descobrir do seguinte modo: eu fico mexendo o meu nariz para lá e para cá, tentando ver se eu consigo pensar como coelho pensante. Mas não adianta. Mas vocês sabem muito bem o que tem acontecido. Quando eu mexo com o meu nariz, dá uma vontade enorme de espirrar. Tchim! Pois é, se vocês quiserem adivinhar o mistério, experimentem vocês mesmos mexendo o nariz para lá e para cá para ver se dá certo. É capaz de vocês descobrirem a solução, porque menino e menina entendem melhor de coelho e de bicho do que eu, pai, mãe e qualquer outro adulto. Não é verdade? Quando vocês descobrirem, vocês podem me mandar um vídeo me contando. Podem me mandar um áudio também me contando. Podem me responder e me contar: Alex, eu descobri o mistério do coelho pensante e já sei como é que o Joãozinho saía daquela gaiola. Bom, usem a imaginação. Eu é que não vou mais franzir o meu nariz, ficar mexendo para lá, mexendo para cá, porque está me dando uma coceira danada. Mas, bom, eu vou comer a minha cenoura, porque cenoura também faz muito bem para a saúde. Crianças, eu espero que vocês pensem e usem a imaginação de vocês e a criatividade de vocês e me contem, me mandem vídeos, me contem aí, pensem com o papai e com a mamãe como é que esse coelho, o mistério do coelho pensante, como é que essa história, afinal, aconteceu. Por que é que o coelho conseguia sair da gaiola sem sequer abrir a gaiola? Tá aí a pergunta.